Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Ok. Nós vamos hoje falar de um tema específico. Nós vamos dar uma pausa no nosso estudo de Josué. E vamos falar hoje sobre um tema específico, que é chamados. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 9. Primeira Coríntios, capítulo 1. Capítulo 9. Versículo 9, perdão. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, pedimos que o Senhor nos conduza através da Tua palavra e nos ensine por meio dela. Que nós possamos entrar nesse momento com os nossos pés descalços, o nosso coração contrito e em total reverência à Tua palavra, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e então entendermos qual a Tua vontade, qual é o chamado do Senhor para nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, qual é a nossa concepção básica a respeito de chamado? Todas as vezes que alguém fala a respeito de chamado, logo vem à mente das pessoas pastores, missionários, alguém que trabalha exclusivamente na obra, alguém que trabalha em tempo integral no mundo eclesiástico. Então nós começamos a acreditar que chamados são pessoas especiais, pessoas que têm alguma posição especial dentro da comunidade cristã e que exercem funções específicas dentro da comunidade cristã. Então designamos essas pessoas como chamados. É claro que isso é um chamado, mas isso não é o chamado. Então nós queremos trabalhar o que é o chamado de Deus. E quando Paulo escreve esse texto, esse pequeno texto que nós lemos, ele está se direcionando a uma igreja inteira. Ele está se direcionando a um povo inteiro que se converteu a Cristo e agora está servindo ao Senhor. E para ele, são esses o chamado. Se Paulo estivesse escrevendo a sua carta para a Igreja Evangélica Livre Esperança, ele estaria direcionando esse chamado não apenas àqueles que exercem algum tipo de cargo, algum tipo de função eclesiástica, mas ele estaria falando com relação a todos aqueles que estão salvos em Cristo. Não é para aqueles que exercem uma função, mas é para aqueles que têm uma posição em Cristo. E qual é essa posição? A posição de salvos. A posição de pessoas que estão sendo salvas por Cristo, já foram salvas e serão salvas. Ou seja, aqueles para os quais Cristo morreu e em quem Cristo está fazendo com que o processo de salvação concorra para o evento último, para o limiar último, que é a concretização da nossa salvação na glória que está por vir. Todos nós, ou seja, em quem Cristo tem trabalhado, somos os chamados. Existe essa concepção hoje na igreja de que chamados são pessoas específicas por dois motivos. Primeiro, porque líderes costumam gostar
de colocar-se acima de outras pessoas, como pessoas especiais, até para poderem ter algum tipo de imposição ou de posição espiritual sobre os outros, a fim de manipular, a fim de fazer qualquer outro tipo de posição que faça com que as pessoas não tenham a capacidade de contra-argumentar ou de discordar desses líderes. Pois, se eles são superiores, se eles têm uma autoridade superior, se eles têm um chamado superior, quem é que vai contradizer aqueles que estão em uma posição tão sublime? Essa é uma atitude errada por parte dos líderes. Por outro lado, também muitas pessoas gostam de colocar o chamado diante desses líderes como algo especial concedido a esses líderes e a essas pessoas que exercem funções eclesiásticas, porque tira delas a responsabilidade de se entender como chamado. Rouba delas e elas terceirizam, na verdade, vamos colocar assim, terceirizam a sua responsabilidade de agir diante de Deus como alguém que tem responsabilidade de arcar e de andar como um chamado de Deus, como alguém que realmente tem uma responsabilidade para com o reino, uma responsabilidade diante do Deus Santo Todo-Poderoso. E aí é muito fácil eu pegar e colocar isso no colo de outra pessoa e falar assim, não, o chamado é você, chamado foi você que teve um dia, e então você exerce a função eclesiástica, evangelizar é responsabilidade sua, chamar a atenção de alguém que está em pecado é responsabilidade sua, exortar é responsabilidade sua, ensinar é responsabilidade sua, discipular é responsabilidade sua, e assim todo o universo da vida cristã se torna função, exercício de alguns poucos que ficam intitulados como chamados, e o restante da comunidade fica passiva diante da vida cristã. Não é essa a perspectiva bíblica. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje à noite para a grande beleza que a Bíblia nos diz, nos informa, nos conclama, e nos conclama a entendermos é que todos nós somos chamados. Todos nós fomos chamados. E nós vamos entender esse chamado quando nós lemos os primeiros versículos da carta de Paulo aos Coríntios. Veja só o que Paulo vai dizer. Versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele vai dizer, olha, eu estou escrevendo para a igreja. Não estou escrevendo para líderes, não estou escrevendo para gente que exerce função. É para a igreja toda. E quem é essa igreja? Como é que Paulo via essa igreja? Ele vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus. Essas pessoas estão sendo santificadas, foram santificadas. Não são alguns homens santificados, mas todo aquele que está em Cristo é considerado por Deus alguém santificado por Ele. Por quê? Porque essa santidade é infundida por Deus na vida da pessoa. É Deus que declara a pessoa santa. É Deus que trabalha para a santificação daquela pessoa. É o Espírito de Deus que fortalece, instrui e leva, conduz essa pessoa a uma santificação. Logo, Paulo entende que essa santificação é uma realidade na vida daquelas pessoas. Ele vai continuar dizendo, e chamados para serem santos. Então, esses irmãos para quem ele está escrevendo são pessoas chamadas, são pessoas vocacionadas. E Paulo entende que essa vocação passa pela premissa da busca, do exercício, da santidade. Paulo não entende que as pessoas que são chamadas por Deus para viverem para Deus conseguem viver uma vida desassociada da vontade de Deus, entre vontade de Deus, aonde você trabalha para Deus e ainda não vive uma vida reta, uma vida que é verdadeiramente consagrada a Ele. Se você realmente é um chamado de Deus, você foi chamado para a santidade, você foi chamado para o exercício da santidade, para viver em santidade. Por quê? Porque não pode permanecer pecado diante do Deus Santo.
Porque Deus Santo não compactua com pecado, gente. Ele não... a vontade dele não coaduna com o nosso pecado. É por isso que ele nos chama para sermos santos. E ele vai falar, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele vai dizer, esse povo, ele faz parte de um povo maior. Essa igreja faz parte de uma igreja maior. Ele está escrevendo para uma igreja local, mas ele está falando assim, olha, vocês fazem parte de um povo que está espalhado por toda a face da terra, por todo o orbe. Todo mundo, todos os povos estão ouvindo falar a respeito do nome de Jesus, e Jesus está salvando pessoas em todas as nações. E agora, vocês fazem parte desse povo que invoca o nome do Senhor. Mas, entendam uma coisa, esse povo que invoca o nome do Senhor, só pode invocar o nome do Senhor, porque pelo Senhor isso foi concedido a eles. Porque o próprio João, na sua primeira carta, vai dizer que ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, mesmo quando nós cremos que o Senhor é o nosso Senhor, nós cremos pela ação do Espírito Santo. Então os chamados são aqueles que o Espírito de Deus está atuando na vida deles para que eles reconheçam o senhorio de Cristo. Logo, irmãos, ele vai continuar. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E ele vai continuar, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Vai dizer, olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês receberam a graça de Deus. A graça de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês estão recebendo algo que Ele está denominando como graça, e quando Ele coloca aqui graça, Ele está trazendo uma concepção muito ampla, que é como se Ele estivesse dentro dessa palavra, olhando. Quem lembra do tio Patinhas? Eu lembrei dele agora. Quem lembra do tio Patinhas? O tio Patinhas não tinha uma caixa forte? Lembra? Uma caixa forte que era o dinheiro dele, ele guardava aquilo naquela caixa forte, que era imensa, lembra? Que era um tesouro, e vivia aqueles irmãos metralha tentando roubar. Os mais novos não vão lembrar, gente. Que tristeza. Eles não sabem quem é o tio Patinhas, que tristeza isso, né? Mas o tio Patinhas é um cara legal. Procurem no YouTube, tem o tio Patinhas. E ele tinha uma caixa forte, imensa. E essa caixa forte, ele ganhou com o trabalho duro dele, mas tinha sempre gente que queria roubar essa caixa forte. Nós temos, nessa palavra graça, uma caixa forte que nos foi concedida por Deus. É como se nós ganhássemos uma riqueza imensurável, como se nós ganhássemos um tesouro que nós não poderíamos mensurar, entender, que a nossa mente não tem condição de estipular. Tanto é que o próprio Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa louca. Você pensa aí em algo que você já viu, que é bonito, que é lindo, que chama a sua atenção. Não chega nem perto. Pensa em algo que você já ouviu, que você falou, poxa vida, eu gostaria de conhecer isso aí, hein? Eu gostaria de conhecer ou ter. Não passa nem perto. Sabe aqueles sonhos que nós temos com lugares paradisíacos? Ou um sonho da vida perfeita? O seu sonho não passa nem perto daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Paulo está dizendo. Então, tudo isso vem dentro dessa palavra graça. Por quê? Porque tudo isso que Ele nos deu, toda essa riqueza que Ele nos deu por graça, que é um favor que nós não merecemos. É isso que é graça. Você não pode merecer, você não faz nada para merecer. Não tem nada em você que faça com que Deus dê para você a graça, ou chame você, porque você é bonitinho, ou porque você é legal, ou porque você é bonzinho. Não! Ele resolveu, desde a eternidade, segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua soberania, olhar para você com misericórdia e te chamar. E te chamar para Ele. Que grande beleza desse Deus, que grande beleza é o que Paulo está apresentando aqui para esses irmãos.
Ele vai dizer, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Olha, ele deu para vocês a caixa forte do tio Patinhas. O único problema é que gente acredita que a caixa forte do tio Patinhas, como tem sido pregado em muitas igrejas, é simplesmente tesouros terrenos. Mas o próprio Jesus vai falar, olha, não junte tesouro na terra, porque aqui a traça e a ferrugem corrói. O que ele está dizendo é que o que vocês recebem aqui vai passar. O que nós recebemos aqui vai ficar. O nosso tesouro e a nossa herança, irmãos, não é só um lugar, não é só um novo estilo de vida. A nossa principal herança e o conteúdo da nossa caixa forte é alguém, é o próprio Cristo. É para Ele que nós estamos indo. É nele que nós vamos encontrar toda a beleza da vida. É nele que nós vamos encontrar toda a nossa salvação na sua plenitude. Portanto, ele vai continuar dizendo aí, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Como é que vocês foram enriquecidos em tudo? Em toda palavra e em todo conhecimento. À medida que nós vamos conhecendo a respeito de Cristo, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Cristo, nós vamos sendo cada vez mais enriquecidos dele, irmãos. É através da palavra de Deus que vem a nossa fé. Paulo vai dizer, olha, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É conhecendo a palavra de Deus que a nossa fé é abastecida, que a nossa fé é solidificada, que o nosso entendimento a respeito de Deus, do que Cristo fez e das bondades dele e das riquezas que ele nos concedeu e da herança que nós temos em Deus, é através dessa palavra que nós ficamos sabendo de tudo isso, e então podemos nos alegrar, podemos realmente nos satisfazer, porque existe uma promessa maravilhosa. Por quê? Ele vai continuar, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Olha o que ele está dizendo para esses irmãos. Sabe como é que eu identifico que vocês foram chamados? Porque vocês continuam sendo enriquecidos, porque vocês estão fiéis à palavra, porque eu tenho percebido que o Espírito de Deus está trabalhando no meio de vocês. Isso confirma o chamado de Deus na vida de vocês. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ou seja, durante a peregrinação de vocês, durante a jornada de vocês, é perceptível que Cristo está entre vocês. É perceptível que vocês verdadeiramente são chamados por Deus. Por quê? Porque vocês são fiéis à palavra. Porque vocês têm buscado conhecer quem é Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo é perceptível atuando no meio de vocês. É por isso. Aí ele vai terminar dizendo, fiel é Deus, o qual fosse chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele encerra de uma maneira muito bela, porque ele está falando assim, olha, vocês foram chamados para ser santos, vocês são pessoas que estão buscando a palavra de Deus, vocês são pessoas que estão buscando a santidade, vocês são pessoas que vão se tornar irrepreensíveis, olha o versículo 8, e ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai falar assim, ele está cumprindo a promessa dele em vocês, e vocês vão ficar firmes até o fim. Sabe por quê? Não é por causa de você mesmo. Não é porque você está se esforçando apenas. Não é porque você simplesmente é bom. É porque Deus é fiel. É porque Deus é fiel. E porque Deus é fiel, Ele chamou você para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E é só porque Ele chamou você para a comunhão com o Filho Jesus Cristo dele, que você pode ter comunhão com esse Filho. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que promessa maravilhosa que nós encontramos em Deus. Que promessa maravilhosa que Paulo está trazendo para aqueles que são chamados por Deus. Agora entenda uma coisa.
esse fiel, essa palavra fiel que ele usa aí, é alguém que jamais hesita. Ele tem os seus propósitos e ele não hesita nos seus propósitos, porquanto se mostra leal com os seus remidos, de modo que aquilo que foi por ele iniciado, ele vai completar, ele vai levar até a perfeição. Por isso ele é fiel. O Deus que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. E essa comunhão que é usada é uma palavra muito ampla, porque primeiramente Paulo joga isso num quadro, como se fosse uma mesa maravilhosa daqueles dias, com alimentos maravilhosos, o pai na cabeceira da mesa e os filhos ao redor. E ele está falando, é esse tipo de comunhão que você tem. Você é chamado para a mesa de Deus. Você é chamado para a comunhão com o Filho de Deus. Ou seja, você é chamado para ter um relacionamento de irmão com Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Essa imagem de Deus, da família de Deus, na verdade, quer dizer que nós fomos chamados para nos assentarmos a essa mesa no reino de Deus. É por isso que nós ceiamos todos os meses. Mês após mês, nós nos assentamos à mesa do Pai como irmãos, e o Pai é a cabeceira, e então participamos da ceia dizendo, nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Os coríntios, no entanto, irmãos, apesar de todas essas palavras bonitas de Paulo, não eram tão certinhos assim. E aí nós precisamos entender. Quem eram essas pessoas para quem Paulo estava escrevendo? E por que Paulo começa a falar a respeito de comunhão logo no capítulo 1? Logo no início. Ele começa a falar de comunhão porque esses irmãos não estavam vivendo em comunhão. E apesar de tudo que Deus estava fazendo no meio deles, eles continuavam precisando melhorar. Eles precisavam continuar sendo aperfeiçoados pelo Espírito de Deus. Então, os coríntios estavam negando essa comunhão. Como que eles estavam negando essa comunhão? Em primeiro lugar, eles estavam sendo coniventes com o pecado público. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que havia um rapaz naquela igreja que estava tendo relações sexuais com a madrasta e eles estavam achando que era algo normal. Que era algo tranquilo, ter uma relação fora do casamento. Principalmente com a mulher do próprio pai. E Paulo vem trabalhando isso, dizendo, olha, isso é pecado, vocês não podem ser coniventes com isso. Vocês não podem assumir isso como algo normal. Mas precisamos entender que tipo de sociedade era aquela, irmãos. A sociedade de Corinto era uma sociedade profundamente perversa. Era uma sociedade próspera. Por quê? Ela era um porto, era uma cidade portuária. Era uma cidade cosmopolita. Por quê? Tinha tudo quanto é cultura ali dentro. Porque os marinheiros vinham de todas as partes do mundo, atracavam os seus navios ali, e ali saíam para procurar prostitutas, para procurar diversão, e à medida que eles faziam isso, eles iam difundindo as suas religiões, eles iam difundindo a sua cultura, e muitos moravam ali, e como aquela cidade portuária cresceu muito, as pessoas viam nessa cidade uma grande oportunidade de lucro, então elas foram para Corinto, e ainda o comércio de Corinto, por causa disso, floresceu, cresceu muito e se fortaleceu. E olha, uma cidade ou um povo que é dividido no seu modo de pensar e alcança grande prosperidade, atrai para si juntamente uma grande perversidade. E eles trouxeram consigo, ou tiveram, na verdade, uma grande perversidade. De um lado, havia uma acrópole, um monte, que ficava, onde ficava o deus, o templo da deusa Artemis,
E naquele templo haviam 1000 sacerdotisas prostitutas para cultuar a Deus através do sexo. Os marinheiros atracavam na cidade e iam adorar a Deus. No outro monte havia um outro templo, o templo do deus Apolo, que era o deus da poesia, do corpo masculino perfeito e da homossexualidade. Também havia ali um movimento de homossexualidade muito forte, onde esses homens saíam do templo e entravam na cidade todos os dias para buscar amantes para si. Ou seja, nessa cidade floresceu o pecado e a perversidade de uma maneira muito grande. E foi para essa cidade que Paulo partiu. Foi para essa cidade que Paulo partiu para fundar uma igreja. Talvez nós não iríamos para a cidade de Corinto. Aquela cidade era tão perversa, que quando alguém era pervertido, ele era apelidado nas outras nações de Coríntio. Não de corintiano, gente. De Coríntio. Não de corintiano. Então, eles eram chamados de coríntios por causa da perversidade, da maldade daquelas pessoas. Agora, Paulo funda uma igreja nessa cidade, e essa igreja tem essa cultura, e Paulo está falando, olha, vocês precisam superar essa cultura. Vocês não podem entender essa cultura do sexo fácil, do sexo sem compromisso, como algo normal. Vocês não podem entender essa libertinagem como algo comum. Isso não pode ser entendido de maneira normal. E aí ele vai dizer, olha, vocês não podem ter esse rapaz no meio de vocês. Vocês precisam chamá-lo, vocês precisam exortá-lo. Se ele não se converter, ele precisa ser afastado. Por quê? Porque ele sendo afastado, ele pode refletir sobre o seu pecado, e o objetivo não é que ele permaneça afastado. O objetivo é que ele volte para a igreja, e ele volte arrependido dos seus pecados. Mas eles também tinham um outro problema. Aquela igreja não apenas estava sendo conivente com o pecado, mas eles não confrontavam o pecado. O cristão, irmãos, ele não é chamado apenas para se afastar do pecado, mas ele é chamado para confrontar o pecado. Ele é chamado para confrontar o pecado. Esses irmãos tinham outros problemas, como, por exemplo, divisões no meio da igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e outros diziam que era de Cristo. Haviam ali realmente partidos dentro da igreja, e brigas entre eles o tempo inteiro. E Paulo vai falar assim, olha, essa divisão de vocês não está refletindo a comunhão que vocês têm com Cristo. Vocês não devem viver separados, divididos entre vocês mesmos. Eles não haviam entendido, irmãos, a ceia do Senhor. É por isso que, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai tratar a respeito da ceia do Senhor. E ele vai falar assim, olha, nisto que eu vou passar a falar para vocês aqui, eu não louvo vocês. Vocês fazem muitas coisas corretas, mas isso vocês estão fazendo errado. Vocês não entenderam a ceia. Vocês não entenderam a ceia. Por quê? Porque vocês não estão esperando as pessoas chegarem para cear juntos. Alguns chegam e têm mais coisas para comer, e aí eles comem tudo na frente, e quando os outros chegam já não tem mais nada para comer. Por quê? Porque existem esses partidos entre vocês, e vocês não têm comunhão a tal ponto que vocês não conseguem cear juntos. E isso não é a expressão do reino. Vocês não entenderam. Aí ele começa a ensinar sobre a ceia, o texto que nós lemos aqui todo mês. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse, essa aqui é o meu sangue que é derramado em favor de vocês, da nova aliança, façam isso em memória de mim.
pois todas as vezes que fizerem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aí ele vai dizer assim: portanto, examine-se um homem a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Ele vai dizer assim: porque quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. Aí as pessoas, muitos começam a falar: está vendo? Está vendo aí? Você precisa fazer uma autorreflexão. Você mesmo aí, se não estiver certo, cuidado, porque se você está traindo condenação para si. Também, mas não é só isso, irmãos. Ele está falando a respeito do corpo. Ele está falando assim: se vocês continuarem divididos entre vocês, se vocês continuarem separados entre vocês, vocês estão ceando, mas vocês não estão entendendo o corpo, vocês não conseguiram discernir a beleza do corpo de Cristo, da dinâmica do corpo de Cristo, daqueles que são chamados por Cristo. Aqueles que são chamados por Cristo para estarem na mesa com Cristo, precisam imitar Cristo. E o que Cristo fazia? Tudo que vinha na mão dele, ele repartia e distribuía, ele repartia e distribuía. Porque foi isso que ele fez com o pão no dia da ceia. Ele pegou o pão, repartiu e deu a cada um. E foi isso que ele fez com o próprio corpo dele. O que ele fez com o corpo dele? Ele repartiu e distribuiu em nosso favor. Partiu em nosso favor. Qual que é a dinâmica do corpo? Tudo aquilo que nos vem à mão, nós repartimos e distribuímos. Nós repartimos e distribuímos. Ou seja, nós estamos compromissados com o bem dos irmãos. Nós vivemos em amor pelos irmãos. Nós vivemos em comunhão. E comunhão significa uma ação em direção ao próximo, aonde o mesmo ganhe direito de ter o nome dele escrito na nossa agenda. Na nossa agenda diária. A outra pessoa ganha corpo e forma diante de nós. Não se torna apenas um objeto que nós usamos para os nossos desejos, para os nossos propósitos e para as nossas utilidades. Mas ele se torna, de fato, uma pessoa com quem nós temos um compromisso, uma comunhão, algo em comum, é a pessoa de Cristo, e nós então começamos a viver para a glória de Deus, servindo ao próximo. Eles não haviam entendido isso. Então Paulo está falando: olha, vocês foram chamados para essa comunhão, gente. Para essa comunhão. E quando nós somos chamados, irmãos, por Deus, nós entramos nessa estrada, que é a estrada da vida, em uma nova direção. Cristo nos chama para uma nova direção. E olha que interessante, esse chamado dele é soberano e é eficaz. É ele que nos chama. Não é você que resolve dar a meia volta e segui-lo. Ele chama você. E o chamado dele, quando age no seu coração, é poderoso para converter você. Quer ver um exemplo disso? Veja comigo a vida de Abraão. Veja comigo a vida de Abraão. Quem era Abraão? Um homem qualquer, numa cidade idólatra, chamada Ur dos Caldeus, que era profundamente idólatra, e de repente, esse homem tem um encontro com Deus soberano, se converte, e Deus vira para ele e fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele atende a proposta. Que legal! Esse é o chamado de Deus. Quando Ele nos chama, Ele muda a nossa direção e nos coloca em uma jornada. Nós estamos em uma jornada agora para o exercício da glória de Deus. Nós vivemos e exercemos a nossa vida diária para a glória de Deus. É a dinâmica da vida de Abraão. É a dinâmica da nossa vida. Mais um exemplo. Já viram a vida de Paulo? Paulo está indo pela estrada de Damasco e ele está indo procurar os cristãos para poder matar. Paulo, quando era Saulo ainda. Para matar os cristãos. Pegar, prender e matar. A Bíblia vai dizer que Paulo respirava ameaças de morte. Paulo respirava ameaças de morte. Isso quer dizer, ali, que Paulo era como uma onça, um predador, que ficava à espreita, agachadinha, esperando o momento certo para dar o bote. E ali ele ficava respirando, calmamente, até ele conseguir
dar o bote certo na hora certa para pegar a sua presa. Esse era o tal de Saulo, o tal de Paulo, que se tornou o maior evangelista, o maior pastor, o maior teólogo, o maior missionário de todos os tempos. Mas olha a história desse camarada. E aí, ele vem pela estrada de Damasco e de repente aparece uma luz, brilha, ele cai e ele fica cego imediatamente. A pergunta que eu tenho a fazer é: Paulo fica cego ou ele já estava cego? Porque é difícil, irmãos, entendermos isso, porque é no momento em que ele fica cego que ele passa a ver, né? É no momento que ele fica cego que ele passa a ver. Passa a ver quem? Passa a ver Cristo. Porque até então, qual é a palavra de Cristo para ele? Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo não entendia nada de Cristo. Paulo não conseguia ver a vida espiritual. Paulo não conseguia ver o Deus soberano. Paulo não conseguia ver o Deus santo manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Ele não conseguia entender. E qual que é a palavra de Deus para Paulo? Paulo, Paulo, por que me persegue? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. O que ele está falando? Olha, Paulo, eu já estou usando os meus aguilhões em você. O que é aguilhão? Aguilhão é aquela ponta de ferro que vai em uma vara longa que o amansador de cavalo bravo usa para poder amansar o cavalo. E ele fica com aquele espeto espetando o cavalo. O cavalo pula, ele espeta. O cavalo pula, ele espeta. E Deus está falando com ele, Jesus falando com ele: Paulo, eu estou usando o meu aguilhão em você, a minha vara de amansar em você, e você não amansa, porque você é um cavalo chucro. E ele fala: dura coisa é para ti recalcitrares. O que é recalcitrar? Recalcitrar é uma palavra que você usa para cavalo chucro, gente. Um cavalo recalcitrante é um cavalo indomado. É um cavalo que pula, que não se deixa amansar. E Deus está falando com ele: Paulo, você é um cavalo bravo, chucro, que não está deixando amansar, e eu estou usando a minha vara em você, os meus aguilhões em você, e você não reconhece, mas agora o amansador de cavalo bravo chegou, te peguei, cara. E aí ele cai no chão. E o homem que via e era cego, se tornou cego para poder ver. Olha que coisa fantástica. E aí, o Paulo que entrou na estrada de Damasco nunca mais saiu da estrada. Porque a partir daquele dia, uma palavra veio sobre ele, que é a palavra de Cristo a Isaías, a Ananias, vai à rua chamada direita, porque lá tem um homem chamado Paulo, e ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios. O homem que caiu naquela estrada de Damasco nunca mais saiu da estrada. Por quê? Porque ele entrou numa jornada para a glória de Deus. Ele entrou numa jornada de vida para a glória de Deus. Nós somos chamados a abandonar a nossa jornada particular para agora vivermos essa jornada, que é a bela jornada da vida de alguém que serve a Deus. E nós fomos chamados por Deus para isso. Mas que tipo de gente é chamado? Porque aí é uma outra concepção que existe dentro da igreja. Legal. Paulo chamou Abraão, Deus chamou Abraão, Deus chamou Paulo, legal. Mas chamou esses camaradas aí porque esses camaradas eram legais, eles eram bons. Eram nada, gente. Pensa comigo, Abraão era um idólatra, Paulo era um perseguidor. Que tipo de gente Deus chama? Que tipo de gente tem aqui nesse plenário hoje? Que tipo de gente sou eu? Que tipo de gente é você, para você ser chamado por Deus? Será que quando Deus olhou, Ele viu alguma coisa boa em você ou no seu coração? Vamos ver. Olha aí a continuidade do pensamento de Paulo, a partir do versículo de número 26. 1 Coríntios 1, 26. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele,
que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quem é que Deus chama? Quem é que somos nós? Quem somos nós? Nós somos essas coisas loucas. Nós somos essas coisas insignificantes. Nós somos essas coisas fracas. Deus chamou essas coisas, e por iniciativa dEle. Por iniciativa dEle, não por iniciativa nossa. Isso é uma doutrina, irmãos, que tira qualquer tipo de orgulho nosso. O orgulho do cristão é algo bobo. O orgulho do cristão é algo, sem noção. Um cristão nunca pode olhar para uma outra pessoa e se achar melhor do que a outra pessoa. E mesmo no sentido espiritual, se achar como sendo melhor do que o outro. Não, por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos completamente o contrário. O valor do nosso chamado não está em nós. O valor do nosso chamado está em quem nos chama. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos entender isso para podermos entender o que verdadeiramente é humildade. Que nós precisamos ser humildes, porque alguém que é chamado por Deus é humilde. E aí, eu gostaria que nós entendêssemos rapidamente, tá bom, nós somos essas pessoas que são chamadas por Deus, que são as coisas loucas do mundo, nós somos aqueles que foram chamados para estar nessa jornada, nós fomos chamados por Deus, e é Ele, no seu chamado soberano e eficaz, que nos conduziu a esse novo status, a essa nova estrada da vida. Mas o que Ele espera dos seus chamados nessa estrada da vida? O que Deus quer de cada um de nós? Ele nos chamou para quê? Em primeiro lugar, fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar um passeio aí. Esses que são chamados por Deus, eles são chamados para pertencerem a Cristo. Pertencerem a Cristo. Veja Romanos, capítulo 1, versículo 6. Romanos, capítulo 1, versículo 6. Diz aí: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ele está falando para a igreja de Roma. Ele está falando assim, olha, vocês da igreja de Roma, vocês também são contados entre aqueles que foram chamados soberanamente para pertencerem a Cristo. Esse chamado, como eu disse, ele acontece de maneira eficaz. Por que ele acontece de maneira eficaz? Porque não é apenas um ato voluntário nosso. Não é apenas nós chegarmos e dizermos, Deus, agora eu te quero. Nós precisamos entender que para nós podermos dizer, Senhor, eu te quero, nós precisamos entender que antes disso Ele disse, eu te quero. Eu quero você. E mais, pensem comigo, não é só que Ele disse, eu quero vocês, é que Ele disse, eu quero você e eu vou pagar por você. Porque é isso que significa pertencer. Pertencer a você é algo que você compra. Aí te pertence. Você compra, passa a pertencer a você. Aqui nós temos a visão da humanidade como uma praça de escravos. E olha, a praça de escravos de Roma não tinha nada a ver com a praça de escravos ou com a escravidão que nós experimentamos aqui no Brasil. Por quê? Porque não era uma coisa de raça. Não tinha a ver com raça. Aqui foi com raça. Lá não tinha a ver com raça. Então, era uma questão de conquista. Eles conquistavam outros povos e faziam daqueles outros povos seus escravos. Então tinha médico, tinha contador, tinha gente da alta sociedade, tinha escritor, tudo quanto é tipo de gente ali naquela praça de escravos, sendo vendidos. E aí eles colocavam naquela praça os homens e as mulheres, todos eles nus, e aí as pessoas começavam a dar lance, como se fosse comprar um naco de carne. Porque essas pessoas não tinham mais valor. A humanidade delas não tinha mais valor. E essa é a visão da humanidade. Nós estávamos todos escravizados pelo pecado. E nós tínhamos um Senhor. Não apenas o pecado, mas nós estávamos debaixo do chicote de Satanás. E aí vem Deus, e Ele resolve nos comprar
naquela praça de escravos, para podermos hoje nos assentar à mesa com Ele em comunhão. Ele nos chama para nos assentarmos na mesa com Ele em comunhão, e para isso Ele vai ter que pagar o preço. E qual é esse preço? Pedro vai falar qual é esse preço. É o maior preço já pago na humanidade, porque é o preço do sangue do unigênito Filho de Deus. Ele nos comprou com o derramamento do seu sangue. É assim que Ele compra os seus. Ele compra os seus eleitos, aqueles que pertencem a Ele. Mas, em segundo lugar, Cristo nos chamou também para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 4:7. 1 Tessalonicenses 4:7. Olha o que diz aí. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós fomos chamados com um propósito, irmãos. Nós não fomos chamados para poder ficarmos da mesma maneira. Nós não fomos chamados por Deus para continuarmos sendo escravos do pecado. Pelo contrário, nós fomos chamados por Deus para rompermos com o pecado e vivermos vidas santas. E o que significa essa santidade aqui? Significa separação. Nós fomos chamados para um uso santo e separado. Isso quer dizer que nós vamos nos separar do mundo? Não, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que significa a palavra, mas é uma separação para o uso exclusivo de Deus. Você não apenas foi comprado, mas quando Deus comprou você, Ele comprou você para que Ele possa usar você exclusivamente. E não você ser usado pelo pecado também, mas você ser usado por Ele, para a glória dEle, para o trabalho dEle. E todo esse trabalho dele vai mostrar, demonstrar a santidade dele na sua vida. Por quê? Porque ele declara você santo, mas todos os dias você trabalha para a sua santificação. Por que você trabalha para a sua santificação? Porque você entende tudo o que ele fez por você. Porque você é santo não para ser salvo, mas você foi salvo para ser santo. E você faz isso para a glória dele, porque você é grato a ele, porque você quer verdadeiramente ter o caráter de Cristo em você. Até porque, se isso não for uma verdade no nosso coração, nós não fomos salvos de verdade. Em terceiro lugar, nós fomos chamados para tomar a nossa cruz. Veja lá em Mateus, capítulo 16, irmãos. Mateus 16. Primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus 16. Versículo 24 e 25. Olha o que Jesus vai dizer. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Irmãos, esse é um chamado de Cristo para os seus discípulos. Você quer vir após mim, então você precisa tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz é negar o eu, é negar a sua própria vontade para cumprir a vontade de Cristo. O que é a cruz? A cruz é um instrumento de morte. E não é um simples instrumento de morte, mas era o pior instrumento de morte daquele tempo. Quem morria na cruz eram subversores. Eram pessoas condenadas por pecados hediondos. E essas pessoas tomavam a sua cruz, carregavam a sua cruz até o lugar onde elas seriam mortas. E esse chamado de Deus, ele é absurdo para nós, sabe por quê? Porque todos nós fugimos da morte. E todos nós fugimos não apenas da morte física, mas nós fugimos da morte das nossas vontades. Por quê? Porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. Então, o chamado de Cristo é para negarmos a nossa vontade,
para vivermos a vontade dele. E o que significa isso, então? Significa que nós devemos exaltar a graça de Deus e não as nossas habilidades naturais. Nós precisamos dar a Deus toda a glória que lhe é devida e não exaltar a nossa capacidade, dizendo, olha, eu sou bom, eu sou o cara, eu que consigo, tudo que eu tenho foi pelos meus méritos, sabe? Eu que trabalhei para ter tudo que eu tenho, é por causa da minha inteligência. Meu irmão, o salmista vai dizer assim, se ele simplesmente virar o seu rosto, você fica conturbado. Se ele tirar o seu ar, você morre. Ou seja, o salmista está falando assim, olha, você é muito pequeno. Reflita sobre a pequenez, a ligeireza da vida. E começa a dar graças a Deus, porque o que você tem não é por causa do seu próprio esforço, mas por causa da graça dele que foi concedida a você. E aí, não apenas isso, não é exaltar apenas a graça de Deus e não as nossas habilidades naturais, mas é desejar profundamente o crescimento do reino de Deus, mais do que as riquezas desse mundo e as nossas vantagens pessoais. É lutar, em primeiro lugar, pela expansão do reino de Deus. É você entender que você foi chamado para a glória de Deus. E enquanto você está na jornada da vida, você está anunciando a glória de Deus. E você está anunciando o chamado de Deus. E você está anunciando o chamado de Deus para que outras pessoas possam entrar nessa estrada e seguir a jornada da vida com Deus juntamente com você. E se, como nós falamos aqui, o chamado de Deus, ele acontece pela pregação, e a salvação ela vem a todos os homens pela pregação, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados para compartilhar o Evangelho. Em primeiro lugar, com a nossa vida prática. E depois, com a prédica, com a proclamação verbal. Todos nós somos chamados para anunciar o Evangelho durante a nossa jornada. Então, como é que nós negamos a nós mesmos? Nós negamos a nós mesmos colocando em prática aquilo que vai glorificar a Deus e tornando a glória de Deus manifesta através do nosso testemunho. Como que você pode fazer isso? É só pastor, missionário que pode fazer isso? É só quem dá aula na escola bíblica? É só quem trabalha no mundo eclesiástico? Não. Quem faz isso? Uma dona de casa faz isso. Quando ela limpa bem a casa dela para a glória de Deus. O marceneiro, quando ele faz o melhor banco para a glória de Deus. O advogado, quando ele advoga justamente para a glória de Deus. O eletricista, que faz o melhor serviço com um preço justo para a glória de Deus. O pedreiro, que cumpre as suas obrigações, porque sabe que isso vai glorificar o nome de Deus. O estudante, que se dedica aos estudos com porque sabe que quanto mais ele se dedicar, mais a glória de Deus vai ser vista na vida dele. Quando nós fazemos o nosso melhor em qualquer situação, com a consciência de que nós estamos fazendo, não para nós mesmos, mas estamos fazendo para a glória de Deus, irmãos, nós estamos pregando o Evangelho. Que coisa bonita. E isso quer dizer que nós estamos na estrada, carregando a nossa cruz, negando a nós mesmos. Esse tipo de situação é um chamado ao discipulado radical. Você não é só discípulo enquanto você está na igreja, você é discípulo de Jesus aonde quer que você esteja. E é um discipulado radical. Nós somos chamados também para ter esperança. Somos chamados para ter esperança. Olha o que o texto vai dizer em Efésios, no capítulo 4. E eu quero acabar agora com esse texto de Efésios, capítulo 4, irmãos. Efésios, capítulo 4. Ele diz aí: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há uma esperança para a qual vocês foram chamados. Existe uma esperança. E essa palavra esperança também significa, da mesma forma que aquela palavra graça, a caixa forte.
significa todos os tesouros e todas as riquezas que Deus conquistou para nós em Cristo. Se você ver o capítulo de número 3, Paulo vai estar falando sobre isso e vai estar orando sobre isso na carta de Efésios. Essa esperança não tem a ver com uma incerteza de algo que pode acontecer e não pode acontecer. Essa esperança é objetiva, ela vai acontecer, você pode esperar, porque o reino de Deus vai ser seu. Se você está em Cristo, ele vai ser seu. Não tem, irmãos, como nós não termos essa esperança da glória de Deus e de tudo que ela traz para nós, entendendo que isso é uma profunda alegria para nós. Se nós verdadeiramente conseguíssemos entender tudo o que vem com essa esperança, com essa graça e todas as riquezas conhecidas por Deus, nós não entraríamos aqui tristes. Nós sairíamos daqui hoje vibrantes, alegres. Nós sairíamos daqui exultando. Nós sairíamos daqui entendendo que nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo. Porque nós temos um Deus santo, invisível, real, todo-poderoso, que age soberanamente para nos chamar para Ele e nos fazer assentar à mesa dEle com dignidade. Que coisa gloriosa, irmãos! Podemos ter certeza que esse Deus trabalha para o nosso bem, que Ele está sempre conosco, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele está ao nosso lado. E que mesmo nessa estrada, nessa jornada da vida, no momento em que nós colocarmos os nossos pés nas pedras e nos espinhos, Ele vai estar lá para nos ajudar, para nos carregar, para cuidar de nós e continuar a nos conduzir para aquele fim eterno que é a glória dEle. E nós não vamos falhar, porque é Ele que nos carrega. E por último, ainda no capítulo 4, nós fomos chamados para andar de modo digno do nosso chamamento. Efésios 4:1 ele diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação também pode ser traduzido por chamado. Que vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam. Não é apenas um chamado que nos atrai sem trazer também consigo um compromisso, irmãos. Isso fala de um novo estilo de vida nessa caminhada. Nós mudamos o nosso estilo de vida nessa caminhada. Ele é um estilo de vida inspirado por essa esperança que nós acabamos de falar. E então, à luz dessa esperança e das riquezas conquistadas por Cristo, todo cristão deve mostrar um estilo de vida digno da salvação. Porque é isso que é a nossa esperança, a nossa salvação. A fé não pode ser apenas nominal, confessional. Ela tem que ter um efeito prático na vida dos cristãos, mostrando ao mundo que Cristo vive na sua igreja. Nós somos chamados para isso. A base dessa nova vida, para essa jornada, não é o medo. Você não foi chamado e não está nessa caminhada porque você está com medo de ir para o inferno. Não é o medo de ir para o inferno. Não é o medo do diabo, que o diabo vai aparecer e vai te atormentar. Não é isso que te faz seguir a Cristo, ou de andar com Cristo. Não é a ganância, como muitos têm vindo para a igreja, e esse tem sido o slogan da igreja moderna, que não é mais o arrependa-se, mas o slogan da igreja moderna é venha enriquecer. E as pessoas abarrotam a igreja. Tenham os seus sonhos realizados, e as pessoas abarrotam a igreja. Não é a ganância que nos conduz nessa estrada. Também não é a culpa, o peso na consciência, e você vem domingo após domingo aqui para poder aliviar a sua consciência. Não. Mas é a gratidão. A gratidão pela certeza da aplicação da obra de Cristo em nossas vidas. Que Ele realmente nos deu esperança. Que Ele realmente morreu por nós. Que nós realmente temos comunhão com Ele. E que Ele realmente nos conduzirá para a glória de Deus. É por isso que nós fazemos como Paulo. Na jornada. Nós nos esquecemos das coisas que para trás ficam. E nós avançamos para as que diante de nós estão. Para o alvo. Para o prêmio do soberano chamado.
Cristo Jesus. Nós não estamos indo para um lugar, nós estamos indo para alguém. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos ficar de pé?